Adriano Rubens, boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Os caras estão buscando reforço especialmente para o ataque. Nessa semana, eu estava conversando com uma pessoa próxima do Dorival, e a pessoa contou que o Dorival quer 4 jogadores. Com detalhe, havia a promessa de que, quando ele foi contratado, de que 4 jogadores seriam contratados. Ele quer um ponta, é a prioridade número 1. Quer um zagueiro, prioridade número 2. Ele gostaria de um meio atacante, até porque o Coronado foi embora e não houve uma reposição. E ele também gostaria de um lateral direito, tá? Essas hoje são as 3 prioridades, as 4 prioridades no Corinthians. Bruno Salvador, Matheus Sanabria no Corinthians e patrocínios. Sobre o Sanabria, esse é um jogador que está no Al Ain dos Emirados Árabes, ele está no radar do Corinthians. O Independiente da Argentina e News Old Boys também tem interesse, tá? E o que eu posso dizer é que entre essas 3 possibilidades, a que mais agradou ao empresário do Sanabria foi defender o Corinthians. Gustavo Carvalho, Nicola sabe dizer quais seriam os nomes que o Corinthians pode trazer nessa janela? Gustavo, relação ao atacante, vários nomes foram pensados. Conversei com o empresário do Mantueli e disse que o Corinthians não tem dinheiro para fazer o negócio. Conversei com o empresário do Pedrinho, aquele do Shakhtar, e o Will Dantas disse que recentemente o Inter Miami chegou a fazer uma proposta de compra e não rolou o aceite. Então não dá para imaginar que esses dois sejam contratados, tá? Nicola, o que você acha que o Corinthians ganha? Você acha que o Corinthians ganha do Cruzeiro? Não acho não, Jonas, sendo bem sincero. Eu acho que esse jogo é para empate ou para vitória do Cruzeiro. Cruzeiro é hoje o time que melhor joga no futebol brasileiro. Leandro Ehringer, qual a multa é maior? Do Memphis ou do Dorival? Do Memphis, 27, peraí. Quer ver? Ó? 26, né? Tô falando toda hora 27. 32, a multa do Memphis é maior, 32 milhões de reais, tá? Se o Corinthians quiser dispensá-lo. Pensar em coisas do Corinthians. Para quinta-feira tem mais uma manifestação da Gaviões da Fiel no Parque São Jorge, protesto marcado. A situação do Memphis é uma situação delicada. Há quem garanta que vai haver um encontro, uma reunião entre as partes, diretoria e Memphis, para debater sobre o comportamento dele no jogo de ontem. Só para lembrar que ele foi substituído no intervalo, isso ainda não havia acontecido desde que ele chegou ao Corinthians, e o Memphis se recusou a subir para assistir ao jogo do banco de reservas. Eu acho que não tem nada demais nisso. Mas como todo mundo sobe, os caras criaram uma crisezinha em cima disso. E o Memphis teria assistido ao jogo no segundo tempo do ônibus. Depois que acabou a partida, ele foi para o vestiário para participar daquela tradicional reza, da conversa depois da partida, e depois seguiu esperando. O Corinthians perdeu mais um jogador, tá? Mais um alvo do Timão. O Corinthians, até a semana passada, negociava com o Biel. Atacante que passou pelo Flu, teve no Bahia, havia sido comprado pelo Sporting de Portugal no início dessa temporada. Pois bem, o Corinthians fez uma proposta de empréstimo, depois propôs a compra de uma parte, deixando a outra parte para o Sporting. Não houve acordo, e nesse domingo, Sporting e Atlético Mineiro fecharam um empréstimo com opção de compra do Biel. Essa opção de compra vira uma obrigação de compra, assim que o Biel estabeleceu alcançar metas que são fáceis. Nicola, mas quais são essas metas? Os clubes ainda estavam acertando os últimos detalhes quais seriam essas metas, mas dá para cravar que são metas fáceis, até porque se não fosse assim, o Biel não aceitaria voltar ao futebol brasileiro, tá? Então, dá para dizer que o Biel chega, ele já foi liberado para sair da pré-temporada do time, vai a Lisboa para depois embarcar, possivelmente para chegar nessa segunda-feira em Belo Horizonte, onde vai passar por exames médicos e assinar contrato. Empréstimo gratuito, a opção de compra vira obrigação se ele alcança metas, 6, 7, 10 jogos, um número pequeno de gols, alguma coisa assim, e a partir daí o Atlético passa a ter a obrigação de comprá-lo por 7 milhões de euros, tá? Então a gente já começa com uma informação importante. Eu conversei com um dos empresários dele, um pouquinho antes de fazer o vídeo da tarde, e o empresário estava me confidenciando que o atleta já foi liberado da pré-temporada para voltar para o Brasil, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno está no mercado procurando investidores para colocar dinheiro no timão. Não é novidade que o Ronaldo gostaria de comprar a SAF do Corinthians, mas ele já percebeu que essa ideia não vai prosperar tão cedo. Qual que é a estratégia do ex-atacante do Corinthians? Encontrar gente com muita capacidade financeira que possa aplicar esse dinheiro no clube, tendo o Ronaldo como um porta-voz e alguém que ajude nas decisões. Vale a lembrança de que o Timão hoje tem 2,5 bilhões de reais de dívida, a maior dívida do futebol brasileiro.
a possibilidade de SAF virou algo fora de cogitação. O Corinthians tem tido toda a dificuldade do mundo em pagar suas dívidas. Nessa última quinta-feira, por exemplo, venceu um prazo para quitação da primeira parcela de um grande acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O Corinthians não tinha 4,5 milhões de reais para fazer essa quitação. A promessa do Corinthians é de que até terça-feira, última data para apresentação do boleto pago, o Corinthians vai conseguir esse dinheiro. E para evitar novas situações como essa, é que o Ronaldo busca investidores no mercado. Resta saber como é que Gaviões da Fiel, sócios e conselheiros vão lidar com essa ideia caso o Ronaldo apresente de fato investidores. Quero completar a notícia do Corinthians trazendo números de Memphis Depay, que não consegue ir bem em partidas internacionais pelo Corinthians e em clássicos. Ele vai jogar contra o São Paulo pela 10ª vez um clássico paulista. E nos outros 9 jogos nem sequer marcou gols contra São Paulo, Palmeiras e Santos. Contra o São Paulo o aproveitamento é horroroso. Nenhum gol, nenhuma assistência e 2 derrotas em 2 partidas. Ainda assim o saldo, apesar dele não marcar gols, nem é tão ruim. São 4 assistências, 2 contra o Palmeiras, 2 contra o Santos. Ele tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Pergunta que eu deixo para você é: você está satisfeito com a entrega do Memphis Depay vestindo a camisa alvinegra? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, Dorival Júnior ou Memphis Depay, quem sai primeiro do timão? A pergunta tem muito a ver com o que aconteceu na noite desse sábado, na derrota para o São Paulo, em pleno Morumbi, por 2-0. A coisa começa a ficar ruim para os dois lados quando o Memphis Depay nem volta do intervalo. Ele foi uma das substituições feitas pelo Dorival Júnior, muita gente se perguntando se o Memphis havia sentido alguma coisa, e a resposta depois da partida dada pelo próprio Dorival foi de que a decisão foi uma opção técnica. Dorival também disse que poderia tirar mais 5 ou 6 jogadores diante da péssima atuação do Corinthians no primeiro tempo. O Memphis Depay nunca havia sido substituído no intervalo ou tão cedo por uma opção. Ele havia saído uma vez aos 31 do primeiro tempo contundido. Então, isso já chamou a atenção. E o comportamento do Memphis Depay, depois de ser sacado com 45 minutos de jogo, também foi estranho. Ele não voltou para o banco de reservas, como costuma acontecer com os demais jogadores, e assistiu a partida no ônibus que levaria o Corinthians embora do Morumbi. Ainda bem que, para o Corinthians, o Memphis participou daquela roda pós-jogo, mas depois rapidamente já se dirigiu ao ônibus de novo, sem querer papo com ninguém. Já Dorival Júnior, que é contestado pelo torcedor do Corinthians, passa a balançar diante da falta de resultados. Timão vai mal no Campeonato Brasileiro, são apenas 19 pontos conquistados, e a impressão que se tem é de que o Corinthians do Dorival não teve evolução de nenhum jogador. O time até defensivamente se comporta um pouco melhor, mas ofensivamente houve uma queda muito grande na comparação com o trabalho do Ramon Dias, que estava longe de ser um bom trabalho. Preciso contar também sobre os números do Memphis Depay em clássicos paulistas. São 10 jogos, nenhum gol marcado e apenas 4 assistências contra o São Paulo, 3 jogos e 3 derrotas. Dorival Júnior se queimou com a derrota por 2-0, com as substituições que fez e especialmente com as explicações depois da partida que não deixaram boa impressão. E só para tornar a situação ainda mais delicada, os próximos jogos do Corinthians, contra o Cruzeiro em casa, contra o Botafogo em fora e também contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Se o Corinthians não evoluir e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, você pode escrever que Dorival Júnior será demitido. Já Memphis Depay dá a impressão de que só aguarda uma oferta legal da Europa para deixar o Corinthians. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Última, prometo. Diretores da nova diretoria do Corinthians adorariam que pintasse uma proposta pelo Memphis Depay e eles não querem a continuidade do jogador holandês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, situação de André Sanches, cada vez mais complicado. O ex-presidente do Timão foi na última segunda-feira, passou por um momento de dificuldade. O COR e o Conselho de Orientação sugeriu que se discuta uma punição ao Andrés por ter utilizado o cartão corporativo para bens pessoais enquanto presidente do Corinthians. Nessa sexta-feira, o Movimento Corinthians Grande, importante grupo político no Parque São Jorge, entrou com um pedido de desligamento de André Sanches do Conselho Deliberativo. Se esse pedido for aprovado por membros do Conselho Deliberativo, no momento seguinte, ele terá o pedido de exclusão do grupo de sócios do clube. Dessa maneira, um dos presidentes mais importantes da história alvinegra
pode nunca mais participar de qualquer coisa política. Sei que muito torcedor do Corinthians adoraria que essa história acontecesse. Só para completar, o movimento Corinthians Grande afirma que o pedido se baseia no fato de... O pedido de afastamento se baseia no Estatuto do Clube e também na Lei Geral do Esporte e no Profut, por gestão irregular e temerária. As últimas duas do Corinthians, Hugo vai passar por cirurgia devido a uma hernia inguinal, eu me refiro ao lateral e não ao goleiro. Já Maicon, o volante, sofreu lesão muscular e ninguém no Corinthians divulgou se a lesão é grave, se não é grave, qual o tempo de recuperação para o atleta. Preciso te atualizar agora sobre o Corinthians, que não conseguiu fazer o pagamento da primeira parcela de um grande acordo na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O prazo venceu na quinta-feira às 23h59. E a consequência desse não pagamento é o transfer ban, aquela famosa e temida proibição na inscrição de atletas. Mas o Corinthians assegura que ainda tem um pouquinho de tempo para fazer essa quitação. De fato, a data final para o pagamento dessa parcela de 4 milhões e meio de reais era o dia 17, quinta-feira. Só que o Corinthians precisa apresentar para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas o comprovante do pagamento na próxima terça-feira, dia 22. Então, na visão do Corinthians, existem mais esses dias para que busque-se a grana e pague-se os 4 milhões e meio de reais, que se referem a um grande acordo coletivo firmado junto à Câmara Nacional de Resolução e Disputas com todos os credores que cobravam dinheiro do Corinthians nessa corte. Nesse bolo existem atletas de futebol, clubes, empresários, entre outros. Essas parcelas serão pagas ao longo de 6 anos, de forma trimestral. Um baita acordo para o Corinthians, garantindo uma série de vantagens e economia. Importante destacar que o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, com quem conversei na noite dessa quinta-feira, ficou irritadíssimo por não ter recebido a parcela que teria direito dentro desses 4 milhões e meio de reais, referente à venda do Ranieri. O Cristiano Dresch prometeu nessa sexta-feira encaminhar um pedido para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas para que o Corinthians seja punido com o transfer ban. Repito, na visão do Corinthians, o prazo final é da próxima terça-feira e até lá o presidente Osmar Stabile assegura que conseguirá dinheiro. Bora falar agora sobre Memphis Depay na comparação com os salários de atletas do Brasil e do exterior. Queria te ajudar a entender o que representam os 6 milhões de reais por mês que o holandês custa ao Timão. Para começar, importante destacar que o salário do Memphis no Corinthians equivale ao salário de Rodrigo, atacante brasileiro do Real Madrid e que é pretendido nesse momento por Manchester United, Manchester City e Arsenal. Só para vocês entenderem a grande diferença, enquanto o Memphis recentemente foi especulado no Besiktas e ponto final. O Memphis com seus 6 milhões de reais por mês de custo. Esse valor inclui salários, direitos de imagem, luvas, além de uma série de mordomias, como o hotel mais chique de São Paulo, segurança, carros blindados, até direito a uma pessoa que cozinha para ele. Todo esse pacote custa 6 milhões de reais mensais. Pois bem, o custo do Memphis dentro da folha salarial corintiana, só o Memphis equivale a 20% de todo o custo da folha salarial do Corinthians por mês. Mas fui além e quis comparar o que daria, seria possível pagar em salários com estrelas de outros clubes do futebol brasileiro, juntando esses 6 milhões de reais. Dá para colocar, por exemplo, nesse pacote Lucas Moura, atacante do São Paulo, Rafael Veiga, meia do Palmeiras, Arrascaeta, craque do Flamengo, e Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O mais maluco vem agora, se a gente somar Lucas Moura, 1.800.000 por mês, Rafael Veiga, 1.800.000 por mês, Arrascaeta, 1.100.000 reais por mês, e Caio Jorge, 1 milhão de reais por mês, a gente chega a um valor de 5.700.000, ainda menor do que os 6 milhões de reais mensais que o Memphis custa ao Timão. Nem Neymar ganha tanto quanto o Memphis. O salário do craque santista na carteira é de 4 milhões e meio de reais. Ele se beneficia de bônus e acordos comerciais. Tudo que o Santos fecha com patrocinadores tem um percentual destinado ao Neymar. Como o Memphis Depay não tem a mesma capacidade de atração de investidores e de mercado publicitário, ele não conseguiu esse direito no Corinthians. E você, o que pensa sobre todos esses valores que eu citei agora? Não esquece de usar o espaço para comentário para registrar sua opinião. Deixa seu like, se inscreve no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.